nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure
Pai misericordioso, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos essa noite, Senhor, para absorvermos esse banquete espiritual, que possamos nos unir em oração e em coração, e que Mãezinha de Nazaré nos cubra com seu manto sagrado, Senhor, que possamos pôr em prática tudo o que aprendemos essa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Glenda, para quem não me conhece ainda. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 13, Fazer o Bem Sem Ostentação. Eu não vou ler tudo, porque ele é extenso, pouco extenso, né? Então, eu tirei aqui algumas partes e aí vou falando algumas coisas, porque eu achei que ia ficar melhor, tá bom? Senão ia ficar muito chato, né? Ficar lendo tudo. Deixa eu colocar o meu timer aqui, para não passar muito do tempo, né? Então, primeiro vamos falar do título, né? Fazer o bem sem ostentação. Primeiro, o que é ostentar, né? Ostentar no dicionário está como mostrar-se, exibir-se, né? Se apresentar algo a outra pessoa de modo intencionalmente, né? Vangloriar-se daquilo, né? E em tempos de redes sociais, a gente sabe muito bem o que é ostentação, né? A maioria das pessoas utilizam as redes sociais só para mostrar aquilo que está legal, né? Aquilo que é bonito, né? Ninguém, né, coloca, faz aquela propaganda, né? Sempre da vida bela, do que está belo, e não há nada de errado com isso, né? Nós temos que saber aquilo que nos faz bem também, né? Mas a gente não pode achar que a vida é só isso, né? E a vida das pessoas é só isso. Né? A gente não pode, a gente tem que ter um equilíbrio, ainda mais nesses tempos de mídia social. E tem as pessoas que acabam utilizando as redes sociais, inclusive para fazer propagandas desse tipo, né? Estou fazendo uma doação de cesta básica, tiro lá uma selfie, né? Estou ajudando, que bom que tá fazendo a doação, né? Que bom que está ajudando, mas aqui, será que é isso que vai importar? Né? Será que é isso que importa? Então, vamos ver aqui. Primeiro ele começa falando assim: tente cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Depois, mais um pouquinho para frente, ele fala assim, ó, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. O que ele está dizendo aqui, né? Por que ele fala aqui que nós não vamos receber a recompensa do Pai que está no céu, né? Que a gente já vai ter a nossa recompensa aqui. Porque a gente está alimentando o nosso orgulho, né? O que a gente quer. A gente quer ser bajulado, né? Que as pessoas falam, nossa, olha como aquela pessoa é boa. Será? Com qual intenção que foi feito esse ato, né? Mas eu vou já parar um pouquinho aqui no texto para pedir para vocês, vamos refletir junto, né? Do que é esse fazer o bem. Normalmente, quando a gente pensa em caridade, justamente a gente já pensa no material, né? A gente pensa na cesta básica, a gente pensa em fazer uma doação em dinheiro, né? A gente pensa em coisas materiais. E não há nada de errado com isso, logicamente, que nós temos que fazer também essa caridade material, porque nós estamos aqui na Terra, a gente precisa de roupa, a gente precisa de alimento,
né? E as pessoas estão necessitadas hoje em dia. A gente vê muitas pessoas passando fome. Então, temos que fazer essa caridade material. Mas a gente não pode pensar que é só isso, que é só essa caridade material. E também a gente sempre pensa em algo grandioso, né? Ah, mas eu não sou boa o bastante para abrir uma. A gente já logo pensa na Mansão do Caminho, lá do Divaldo, né, que atende 3.000 crianças. Não sei se essa informação está verdadeira, tá, gente? Puxei no Google agora rapidinho, porque me veio isso na cabeça. A gente pensa sempre nesse algo grandioso. E eu sempre lembro da Cleidinha, que sempre fala: a gente pensa muito no macro e não pensa no micro. A caridade, o bem, o fazer o bem, começa nas pequenas coisas do nosso dia a dia, e que às vezes a gente nem percebe, né? Vamos pensar dentro da nossa própria casa. Quem que a gente tem na nossa casa? A gente tem nossos familiares mais próximos. A gente tem os nossos familiares que não estão dentro da nossa casa, mas fazem parte da nossa família, do nosso convívio. A gente tem os nossos amigos, a gente tem os colegas de trabalho, a gente tem colegas em diversos grupos, né? Qualquer que sejam, né? Será que a gente está tentando praticar o bem com eles? Então, há pequenas coisas, né? Que é o bem. Será que a gente tem paciência para escutar as pessoas, né? E, ainda mais, escutar sem julgamento, só escutar. Porque normalmente a gente escuta, mas já quer dar um pitaco, falar alguma coisa, né? Dar algum conselho, já acha que, né, e tal. Será que a gente consegue fazer isso? Né? Então, a gente precisa pensar. Então, vamos ouvir essa lição, né? Vamos pensar nessa lição, colocando essas pequenas coisas, né, na nossa cabeça, para ver se a gente consegue fazer o que ele está falando aqui, né? Porque o Evangelho é o nosso manual de vida, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer o que eles estão falando aqui. Depois continua assim: em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui sinal incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, é necessário se abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. O que ele está nos falando aqui? Para a gente não pensar só nessa nossa vida aqui, material, nessa nossa vida como encarnados que aqui estamos, né? Ele pede aqui para a gente ampliar a nossa visão. A nossa vida não é essa. Nós não somos humanos vivendo... deixa eu falar... Enganei aqui, peraí, vou voltar. Nós somos espíritos tendo uma experiência aqui na Terra, e não o contrário. Né? A nossa vida real é na espiritualidade, a gente não vai parar aqui. Né? Não é aqui e acabou. A gente tem que ampliar a nossa visão, não só ver essa vida presente. Porque hoje a gente pode estar numa posição, mas numa outra encarnação, a gente pode estar em outra. Ou nessa mesma vida a gente pode estar em outra posição, né? Eu posso ser empregado hoje, mas amanhã eu posso estar na posição de empregador. Eu, como empregado, quais são as atitudes que eu tomo? Eu vou lá e sempre falo mal do chefe. Eu utilizo mal o meu tempo, porque ninguém está vendo, então eu fico fazendo corpo mole no meu trabalho.
bem, eu posso fazer isso e posso, não pode não acontecer nada comigo. E quando eu estiver numa outra posição, na posição de chefe, eu vou sofrer com o meu empregado que está fazendo isso. Então, eu estou dando exemplo de uma vida presente, a vida presente somente, mas aqui ele amplia para as vidas futuras. Eu posso estar numa outra posição. Hoje eu estou como filho, amanhã eu estou como pai, como mãe, ou ao contrário, ou vice-versa, né? A gente não sabe. Então, quando a gente faz o bem somente pensando nessa recompensa daqui, é muito falho. É muito. A gente não está pensando numa coisa maior, grandiosa, né? E a gente normalmente também só faz quando quer receber alguma coisa em troca, né? Normalmente a gente espera algo em troca. E vou falar de uma pequena coisa que normalmente toca a gente. Eu falo bom dia para uma pessoa todo dia. Só que aquela pessoa não responde. Aí tem um dia que você vai falar e fala assim, eu vou falar bom dia para quê? Essa pessoa nem me responde. Não é? A gente fica doído com isso. Isso não é querer receber uma recompensa? É bobinho, mas é, né? Vamos tentar fazer essa reflexão, né? Será que a gente está esperando receber? Porque se você quer dar bom dia, e o bom dia é mais que uma simples palavra. Quando você dá um bom dia de coração, você está emitindo uma energia boa para essa pessoa, né? Quando é feito de verdade, né? Então, é mais que uma simples palavra, é uma caridade, é uma boa ação, é fazer o bem, você falar bom dia, porque você já está dando, né, emanando uma energia boa para essa pessoa. Então, vamos tentar fazer esse exercício de falar bom dia, principalmente para aqueles que não nos respondem, ou estão sempre de cara fechada, que é difícil. A gente pode começar por aí. Né? Vamos começar pelas pequenas coisas, né? Aí ele continua aqui uma frase que eu achei muito importante. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Aí, aqui nessa lição, eu identifiquei 3 tipos de pessoas. A primeira é o que faz para se aparecer, que eu comecei falando das mídias sociais. Ou quer que as pessoas saiam falando que, nossa, como a Glenda é boa, né? Fez isso, fez aquilo, é isso. E a gente gosta de ouvir, né? Não vou mentir, não, que eu gosto. Então, a gente tem que primeiro admitir para depois tentar, né? Tentar corrigir. Depois eles falam assim, os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Por quê? Porque o orgulho já foi acariciado, né? A gente já recebeu a nossa cota aí de orgulho, já recebeu as palmas aqui, né? Mas eu lembrei uma história que é o seguinte, mesmo o bem ou a caridade feita de má vontade, ou assim, querendo receber alguma recompensa, ela é válida. Não é que é de todo. Então eu não vou. Como eu sou imperfeita e eu gosto de receber elogio, eu então não vou fazer mais nada, porque eu estou errada. Não é assim. Eu lembrei da história de André Luiz. André Luiz, no nosso lar, quando ele chega lá, eles falam para ele: olha, você não fez muita coisa assim de caridade. Mas de vez em quando, ele era médico, né? De vez em quando, você atendia uma outra pessoa, a secretária dava um jeito de encaixar na agenda, e aí ele não gostava, mas engolia, porque a secretária punha lá e atendia sem cobrar aquela pessoa, né? Então, ele fazia de qualquer jeito, assim, meio sem vontade, tá? Não era iniciativa dele, era iniciativa da secretária. Mas mesmo essa ação dele valeu de alguma coisa. Por quê? Porque nada é perdido para Deus. Ele ajudou realmente algumas pessoas.
mesmo de má vontade, ele ajudou. E uma pessoa fazia preces para ele. E ele recebeu as preces dessa pessoa que ele ajudou. Então, também não é 880, né? Não vou fazer nada porque eu ainda sou imperfeito, né? Vamos continuar tentando, né? Aí ele continua assim, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Também esses já receberam na terra a sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, é tudo que terão. E aí tem segundo tipo de pessoa, né? A que faz o bem, ou faz uma determinada ação, e acaba humilhando quem recebe, se colocando numa situação de superioridade. Aí, particularmente, eu acho pior, porque aí você está se colocando ali numa situação, às vezes inconsciente, né? Mas está se colocando numa situação. Eu estou te ajudando, eu sou como se fosse melhor que a outra pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Alguns até cobram favores por ter ajudado, né? Olha, lembra? E às vezes a gente faz isso com os nossos familiares, né? Assim, não, mas olha, lembra que naquele dia X e Z, a gente sabe até a data, a hora se bobear, né? Lembra naquele dia que eu fiz tal e tal coisa para você? E aí, às vezes, inconscientemente, a gente está querendo também uma recompensa, a gente está querendo um favor, a gente está querendo uma troca, né? Algo em troca, né? E aí, o que eles falam aqui, olha, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. Lembra lá da história do André Luiz? Ele teve, pelo menos, a prece daquela senhora que ele atendeu. Ele recebeu. Agora, se dependendo do trato aí com as pessoas, nem isso a gente vai receber, né? E o terceiro tipo, deixa eu já indo para o final, porque o meu tempo já está acabando, é o que faz e faz ainda parecer que ele foi ajudado, que não foi ele que ajudou, né? Faz o bem sem que a pessoa saiba que ele está fazendo, sem que aquele que recebe sabe que ele está falando. Aí ele fala aqui, ó, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ele sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Então, acho que a gente precisa fazer algumas reflexões, né? O que a gente pode fazer para ajudar o próximo, sem que isso pareça uma caridade, né? Vamos nos colocar também no lugar dessa pessoa. A gente aceitaria, a gente ficaria bem com essa situação, né? Então, o primeiro, assim, para fechar, né, a história, para não falar muito, primeiro exercício que eu acho que a gente precisa fazer, tirando dessa lição, é não esperar nada em troca. E das pequenas situações, aquela que eu falei do bom dia, que não é respondido, né? Não julgar as pessoas, mesmo que essa pessoa te julgue muito, né?
Vamos tentar fazer esse exercício de não esperar nada em troca. Tentar fazer e... Ok, né? Vamos fazer de bom grado, né? O segundo exercício é que eu também acho muito válido, porque assim, a gente fala muito, a gente não consegue fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquilo outro. Mas vamos tentar enxergar ao contrário. Vamos tentar enxergar o quanto de bem a gente faz todos os dias, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, que a gente não repara. Na hora que a gente colocar a cabeça do travesseiro, vamos fazer um filminho do dia e ver. Porque a gente faz muita coisa que a gente não repara. É o bom dia, né? Sim, poucas coisas, assim, sabe? Coisas mínimas. É fazer uma ligação para alguém que está precisando. É colocar o nome de alguém aqui para fazer as vibrações. E eu, né, quando vocês estavam colocando aqui o nome, eu falei, não, isso é uma poção, vai fazer o bem. Né? Lógico, é fazer uma prece para alguém. Lógico que a gente tem que equilibrar, não pode ficar só rezando e não fazer nada, mas quando não tem o que fazer, vamos fazer uma prece. É a energia que a gente está doando. Né? Vamos colocar o nome dessa pessoa na lista de vibrações. A gente está só de fazer isso, a gente está emanando a nossa energia a favor daquela pessoa, colocando para a espiritualidade o nome dessa pessoa para eles cuidarem. Isso não passa em vão. Às vezes a gente acha que é uma atitude que não vai dar nada, tipo, coloca o nome aí, mas não, a espiritualidade está ali, está envolvendo você, essa pessoa. Então, eu acho que a gente precisa também colocar a nossa cabeça no travesseiro e todo dia fazer esse exercício de verificar quais ações, quanto de bem a gente conseguiu fazer para as pessoas. E é lógico que a gente vai saber, olha, naquela situação eu podia ter ficado quieto, né? Eu podia não ter julgado aquela pessoa. Só que é um exercício, porque aí no dia seguinte você já sabe que ali você está pecando, então vou tentar melhorar. Hoje eu não consegui falar bom dia para aquela pessoa, então amanhã eu vou tentar falar bom dia. Né? Eu acho que a gente precisa também começar a olhar as coisas boas e isso vai nos ajudar a melhorar ainda mais, porque a gente já vai ver que a gente já está fazendo pouquinho, às vezes, mas às vezes não, às vezes esse pouquinho faz uma grande diferença na vida de uma pessoa, de uma outra pessoa. Então era isso, gente, que eu queria falar hoje. Obrigada. Legal, Glendinha, muito bom. Gostei muito do seu comentário. E essa lição é uma lição difícil, né, Glenda? Porque toca no nosso orgulho, né? Isso é muito complicado. Mexer com o orgulho da gente é uma coisa complicada. Mas foi muito legal o que você propôs, porque você deu algumas dicas de exercício. Eu acho isso muito legal, né? Porque a própria doutrina espírita, ela fala, né, para nós que o bom espírita não é aquele que é perfeito, mas é aquele que está se propondo a melhorar, aquele que está melhorando, está lutando, está trabalhando para melhorar. E aí a gente tem os exercícios, né, que você propôs aí, que são exercícios simples para poder a gente caminhar, né. E vamos lembrar também, né, que às vezes a gente tem aquela famosa síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, né, a gente, na verdade, não é bem assim a regra, né. Vamos lembrar que a gente encarnou um monte de vezes já, e em cada encarnação, a gente exerceu uma personalidade. Se a gente parar para pensar, em cada encarnação a gente exerceu uma personalidade. Então a gente já foi um monte de coisa, e esse monte de coisa somou tudo e é o que nós somos hoje agora, né?
O que significa que, trabalhando e fazendo os exercícios aí que a Glenda propôs, vagarosamente, a gente vai conseguindo trabalhar nessa encarnação e nas próximas para a gente vencer esse tal do orgulho, né? Negócio difícil da gente superar, mas que é perfeitamente possível da gente ser melhor. Então, valeu, Glenda, gostei muito aí do seu comentário e das suas sugestões. Vamos, então, para o Fonte Viva. Sandra, você quer fazer o Fonte Viva para nós? Sim. Lição 92 do Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Demonstrações do céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? João, capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. Olha só os elementos, né, da natureza. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar asparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas suas puerilidades, ou seja, pelas suas tolices, futilidades. O entendido revela mostras de prudência, de cuidado. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar, ou seja, a multidão, dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que, se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Essa lição vem nos deixar uma reflexão, sim. Ela fala das demonstrações do céu e nos diz, que desde os primórdios dos tempos, em que nós nos inserimos nele, nós sempre buscamos respostas, sinais, do mundo espiritual. E a gente sempre quer respostas, Tanto que Deus, no seu planejamento, ele nos presenteou com algumas personagens, que vieram nos ajudar.
porque Deus já conhecia a sua cria, né? A humanidade. Nós sabemos que muitos povos eram politeístas, né? Acreditavam em muitos deuses, até que Moisés veio para nos preparar para um novo momento, anunciando o Messias. E Jesus, né, que é o nosso Messias, ele veio anunciar a doutrina espírita. E Jesus foi o próprio sinal, né, o sinal vivo. Só que ele teve que provar, né, que era o filho do Pai, né, de Deus. Ele veio curar, ele veio fazer milagres, né, para que o povo daquele tempo pudesse acreditar, né? Ó, homens de pouca fé, né? Porque sempre e até hoje o homem duvida, o homem quer sinais, o homem quer provas e a gente, poxa, Jesus, ele encarnou entre nós, foi o sinal vivo de Deus para nós, mas ele precisou curar os cegos, precisou curar os paralíticos, né? Todo tipo de enfermidade, libertar os oprimidos. Mas Jesus, ele dizia, né, sempre, a tua fé te curou, né? E a gente ainda precisa desses sinais, quer dizer, a humanidade vem avançando, vem evoluindo, tanto que, né, após a vinda do Cristo, né, muitos outros seres de luz, né, enviados do Pai, que aceitaram a missão, vieram na figura de santos, na figura de pessoas humanitárias, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, e todos os santos, né? Porque é tão lindo quando a gente ouve as histórias dos santos, né? Nossa, homens como nós, mas que se libertaram, né, desse mundo material e entenderam o propósito a que vieram e serviram, né? Sem mostrar grandes feitos, mas sendo, né, o exemplo, sendo aquele que serve sem esperar nada em troca, como bem disse a Glenda. E então, assim, foram vários, né? E se a gente lê a história de todos, a gente se arrepia, né? Fala, puxa, naquele tempo, como pôde, como isso, como aquilo. E hoje a gente percebe que se minimizou esses personagens, né? E a gente ainda continua duvidando, porque a nossa fé ainda não está se assemelhando ao grão de, como é que se fala? O grão de mostarda, né? Ainda a gente tem muito que galgar, porque pelo meu entendimento, assim que eu fui lendo, fui buscando, né? A gente, poxa vida, quando a gente sai a passear no campo, né? Pega a estrada, ou vai para o mar, ou vai para, né, em direção ao campo, como a presença viva de Deus está ali, né? Numa florzinha, nas árvores, nos frutos, no mar, nos seres viventes desses locais. E a gente se sensibiliza, né? Pelo menos eu, quando saio de São Paulo, que eu tenho essa possibilidade, os meus olhos vibram e a gente começa a apreciar a grandeza do Senhor, né? Porque ele se externiza através da sua criação e através de nós mesmos, né? Porque nós somos a exteriorização da bondade divina, né? Da sua criação. E a gente ainda pede provas, né? Para o Senhor, a gente ainda quer que ele nos dê sinais. E a gente precisa evoluir, né? A humanidade está a caminho, que bom, né? Deus é tão misericordioso e paciente, né? Que ele compreende a nossa evolução, ele nos estende a mão e entende o nosso tempo, né? E nisso, a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Por que será que eu preciso de provas, de sinais? Por quê? Será que eu não estou acomodado, né? Será que não é um meio de fuga para não avançar no meu propósito divino de vir aqui ser um
um exemplo vivo, mesmo errante, a gente vai errar, vai acertar, vai errar. Eu sou uma errante, né? Eu tenho minha mãe e meu irmão aqui me ouvindo, erro muito, né? Mas também eu busco acertar. Eu busco deitar na minha cama, refletir, vou tentar melhorar. No dia seguinte eu choro, estou falando aqui que eu me emociono, porque a gente nossa, é isso, né? A gente está aqui tentando acertar, a gente vai errar muito, mas de uma coisa eles podem afirmar que eu sou uma mulher de fé, né? Eu creio. E a espiritualidade, né, na doutrina espírita chegou para mim nessa encarnação, aos 26 anos, quando eu tive uma dor de amor. E é engraçado que eu trabalhava numa escola católica, né, eu sou professora, e teve uma reunião de pais que eu escolhi uma frase de André Luiz para escrever na lousa. Meu Deus, eu nem sabia que André Luiz era espírita, eu desconhecia tudo, porque minha família é católica, né? Fui criada em colégio católico, trabalhei também em colégio católico, muito bem. Aí teve uma mãe, né, que lendo a frase de André Luiz, no final da reunião, chegou pertinho de mim e falou, você é espírita? Aí eu nem sabia o que era ser espírita, né, porque tudo isso foi me omitido, né. Bom, só sei que no dia dos professores daquele ano, ela me presenteou com o livro Laços Eternos, né, e, meu Deus, foi um descortinar quando eu li aquela história, aquele romance, né? E aí foi uma busca infinita por ler mais, saber mais. Até que, por essa dor de amor que eu tive na época, eu busquei uma casa espiritualista, que uma amiga minha me indicou. Bom, foram N tratamentos e muito estudo, escolas, né? E depois o trabalho. Né? Foi um galgar, né? Altos e baixos, mas foi essa a minha trilha, está sendo, né? E é eterno, né? Porque a gente está sempre vivendo e aprendendo. E só sei que tudo começou assim. Então, a gente tem que acreditar que Deus, né, na nossa jornada, vai nos enviar os anjos, os emissários, para nos direcionar no caminho, né? Sempre. E são sinais. A gente tem que estar atento a esses sinais, né? Eu abracei, né? Abracei, para mim foi bom, está sendo bom. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para a gente acolher essa ajuda quando vem. Pode ser através de uma leitura, de uma visita de um amigo, coisa simples, não é de muita coisa, não. Olha, tinha dias que eu estava para baixo, né? Às vezes desacreditada. Aí eu esperava meus alunos subirem, né? Minha sala sempre ficava no primeiro andar. E sabe aquele dia que aquela aluninha vinha com aquela florzinha coletada no caminho, com um recadinho assim, escrito com aquela letrinha? Deus te ama. Pronto, acabou. Aquele dia eu desmamava, né? E vários outros sinais, né, que a gente recebe ao longo da nossa jornada, tão simples, e que a gente tem que acreditar que não estamos sós, que nós estamos amparados, né? E que a gente precisa sair da zona de conforto. Será que eu não estou, né, pedindo sinais, né, indagando, ao invés de fazer a minha parte? Né, de ir buscar, de realizar o meu propósito aqui na Terra? Será que eu sou aquele que, eu sou que nem Judas, né? Como é que fala aquele ditado? Só vendo para crer, né? Gente, vamos sentir, né? Vamos fechar os olhos, vamos silenciar, porque eles estão sempre conosco. Eu digo o mundo espiritual, né? Sempre que a gente eleva o pensamento a Deus, a gente está amparado, né? E os milagres vão acontecer da melhor forma, da forma mais simples. Eles vão acontecer, basta que a gente esteja aberto. E tudo, claro, vai depender do nosso merecimento, da nossa conexão. Mas a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar, né? Então, era essa a minha reflexão, né? Vamos deixar de ficar parados, né?
para a gente realmente fazer o que nos compete, né? Vamos sair dessa água estagnada, dessa inércia que muitas vezes a gente se coloca, né? Para que a gente possa, né, realizar e ser exemplo, porque hoje muitos estão descrentes, ainda mais com toda a situação, com esse mundo, com essa energia que está envolvendo o nosso planeta nessa fase de transição, muitos estão descrentes. E então, às vezes a gente acha que não pode ser um sinal divino para o outro e se engana, né? Então a gente tem que acreditar que a gente pode ser uma luzinha no fundo do túnel para o outro, para o nosso irmão, né? Então que o Senhor possa nos iluminar os nossos pensamentos, a nossa visão, né? Para que a gente possa realizar o que viemos fazer, né? E ter a certeza, né, desse Pai amoroso, né? Que está sempre ali a nos assessorar em todas as fases da nossa jornada, da nossa vida. Gratidão a todos. E foi isso que eu refleti nessa lição de hoje. Um beijo. Bravo, bravo, minha filha, bravo. Ah, mamãe. Amei, amei. Muito bom mesmo, Sandra. Gostei demais aí do seu depoimento, do seu comentário, do que você falou, do conteúdo que você falou, e assim, achei que essa noite foi um brinde, porque a Glenda nos levou para a terra, colocando os nossos pés no chão, e a Sandra nos levou para o céu, nos direcionando na direção de Deus, né? Então foi muito bom, porque nós somos criaturas que precisamos colocar os pés no chão para fazer, para realizar. E a Glenda nos deu exercícios práticos simples. E a Sandra nos indicou que nós precisamos erguer as nossas mãos para o alto, na direção de Deus, porque lá é onde estão as respostas para todos nós, né? São as demonstrações do céu, e não vamos esperar o terremoto acontecer, o vulcão explodir, né? As placas tectônicas baterem uma na outra, para, sei lá, afundar um continente ou levantar o outro, para a gente esperar um grande sinal do céu, para a gente se mexer, né? Exatamente como a Sandra falou. São as pequenas e simples coisas que deverão tocar o nosso coração. É a cartinha escrita pela pequenina aluna, né, que deixa a sua cartinha e faz com que você seja tocado naquele instante. No silêncio, a caridade que a Glenda falou. É no silêncio da vida que chega um pequeno toque no seu coração. E esse toque silencioso é que faz com que você possa ser modificado quando você tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Por isso que as demonstrações do céu, elas não são em trovões, nem em raios múltiplos, né? Eles são pequenos toques, né? Por isso que gostei muito da colocação da Sandra, né? Anda pelos campos, olha a criação divina. Não precisa você se formar em ciências profundas para você perceber, né, que para todo efeito inteligente há uma causa inteligente, né? Então você olha a harmonia perfeita na natureza que se entrelaça entre reino animal, reino vegetal, né, mesmo nós, né, os seres humanos, nos entrelaçamos e conseguimos subsistir, né? Você vê aquele passarinho que tem um biquinho comprido, já viram? Eu não sei o nome do passarinho, tem um biquinho comprido, e ele consegue tirar o néctar de uma flor específica, que tem lá um canudinho profundo, e que o biquinho dele consegue chegar naquele canudinho profundo, né? Como é que essa... Beija-flor. Beija-flor. Não, mas tem um outro, você sabe, a Dona Marisa, né? Tem um outro passarinho que eu não lembro agora, mas tem um passarinho que tem um bico, mas é bem comprido e curvo, e ele é exatamente para uma determinada flor.
né? Então, essa mecânica inteligente da natureza é feita assim ao acaso, sem querer, tropeçou, escorregou na banana ali e aconteceu. Não existe uma causa inteligente que é o Criador, né? E a visão, o olhar para a natureza nos demonstra tudo isso, né? Então, a gente precisa mesmo observar essas pequeninas coisas, para que essas pequeninas coisas possam ser verdadeiras demonstrações do céu, da existência do Criador, que nós não estamos aqui à toa, né, que nós estamos aqui com um profundo propósito de transformação de nossa alma, né, e aí nós precisamos nos remeter ao que a Glenda falou, sobre as pequenas coisas, aliás, sobre as coisas fundamentais, que são os nossos comportamentos. Então a gente precisa olhar para dentro, né, olhar aquele orgulho que ainda vive em nós, aquele egoísmo, e começar a fazer os pequenos exercícios de mudança. Então vamos olhar para fora como exemplos para a gente modificar para dentro, né, modificar o nosso interior, né. Então, a Bianca está falando que o passarinho tem o nome popular de fuim, é isso, Bianca? Muito obrigado aí pela contribuição. Então é isso, pessoal. Sandra, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Sim, então, rapidinho. Então, as mães, né? Eu não sou mãe, eu sou mãe de muitos, né? Não sou biológica, mas sou mãe de muitos. Mas as mães presentes aqui sabem muito bem, né? Na maternidade, quando recebem seus filhos, né? A emoção que é. Aí, precisa mais sinal da Pois é, criação divina, né? pois E além da natureza, eu amo o cheiro da terra, eu tinha que comentar isso. Quando sai de São Paulo, né, que vai para o interior, sai do carro e sente aquele aroma fantástico, né? Ah, e muitas outras coisas. aí, muito bem. É, Muito lindo. Deus é maravilhoso. Ah, com certeza. Muito bonita o evangelho de hoje, achei o máximo, muito bom. Obrigado aí a todos aí que nos brindaram, desde a prece inicial aí, da nossa Márcia, a Glendinha, a Sandra, e agora nós vamos pedir aí para a Cidinha colocar as vibrações da Ju, né, Cidinha? E depois a Samira vai entrar no ar aí, né, Samira? Nos oferecendo a prece final para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando e implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer.
Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Amados irmãos, que a paz de Jesus esteja sempre entre nós. Vamos aproveitar essa energia maravilhosa que está nos envolvendo, essa energia que nos banha em luz, para fazer os nossos agradecimentos. Senhor, Mestre amado, é com muito amor, é com muito carinho que queremos agradecer esta noite de estudo e de prece. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos e é com a força e fé de todos juntos que tivemos mais um evangelho. Esse evangelho que sempre nos acrescenta conhecimentos da doutrina e nos dá essa sensação de bem-estar, esse bem-estar que a gente sente agora, esse físico e espiritual. E vamos pedir, Senhor, que a gente possa estar juntos novamente no próximo evangelho e que os conhecimentos que a gente aqui hoje adquiriu, que eles façam parte das nossas vidas, que a gente possa contribuir para o nosso crescimento espiritual. Esse é o nosso voto maior, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Cidinha, tem mais uma música no final para fechar? Tem? Então vamos lá. Sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar
seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo um ser. Então ao Senhor reclamei, somente um rastro ficou quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou-me, dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouço o que vou lhe dizer. Nas tuas horas de angústia eu carregava você. Filho, estes rastros são meus, ouço o que vou lhe dizer. Nas tuas horas de angústia eu carregava você. Nossa, com essa música fechou com chave de ouro, literalmente. Meu Deus! É isso aí. Maravilhosa. Fechou com chave de ouro mesmo. É perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi tudo muito bom. Graças a Deus, todos nós em sintonia maior, né? Para nos levar a algo que realmente alimenta o nosso coração. Que Deus abençoe aí todos vocês, uma excelente semana, muitas bênçãos para o lar de vocês, para a casa de vocês, para o coração de vocês, e que a gente possa se ver quinta-feira agora, que tem tratamento, na quarta-feira, na terça-feira da semana que vem. Um beijo no coração para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite.